boa tarde, estamos aqui mais uma vez no nosso jornal Anato Agro e dessa vez vamos falar sobre a folha da monocotiledônea. E para começar vamos com o nosso repórter Cleverson a campo. É com você, Cleverson. Boa tarde, estamos aqui na cidade de Cruzeiro do Iguaçu para explicar sobre a folha da monocotiledônea. Nada melhor como a cultura do milho. As plantas do milho, elas são consideradas de folhas estreitas e compridas. Como podemos observar, aqui está uma. As folhas do milho, elas estão dispostas alternadamente no seu pé. Como podemos observar, aqui está uma folha de cada lado no seu colmo. Então as folhas, elas são constituídas de uma bainha invaginante. Aqui podemos encontrar a bainha. Pilosa. É uma folha pilosa, apresenta bastante pelos, de cor verde clara e limbo verde escuro, estreita e de forma lanceolada, possuindo bordas serrilhadas. Essas bordas aqui. Com uma nervura central rigorosa. Aqui se encontra a nervura central. O meristema, também chamado de ponto de crescimento, onde se formam as plantas novas, fica abaixo ou na superfície do solo, até o seu estágio de desenvolvimento das primeiras folhas visíveis. A fotossíntese, que é o processo pelo qual a planta realiza seu alimento, inicia a sua função na acumulação de matéria seca, ou seja, de alimentação da planta quando se atinge o estágio de desenvolvimento das duas folhas completamente desenvolvidas. Repórter Jacomel. Agora vamos diretamente com o repórter Álvaro falando sobre a grama esmeralda. Então, bom dia a todos que estão aí. Bom, então eu vou continuar a nossa apresentação falando sobre mais plantas monocotiledôneas. Estamos aqui hoje para falar uma planta muito conhecida que é a grama. Vamos falar hoje então da grama esmeralda, conhecida como grama esmeralda. Seu nome científico é Zoysia japonica. Então, ela é uma planta rasteira de pequeno porte. Seu máximo ponto de tamanho que ela pode atingir é de no máximo 10 a 15 centímetros. Essa grama esmeralda. Então, ela possui gramas bem finas e pontiagudas e compridas e também estreitas, que é uma das grandes características das plantas monocotiledôneas, como o milho também, a bananeira e demais plantas. Essa é a característica principal. Possui as nervuras pareadas, as nervuras homogêneas, alinhadas, todas homogeneamente, que também é uma grande característica da monocotiledônea. Bom, então mais uma grande característica da grama esmeralda é que ela é rizomatosa. O que significa isso? Significa que a planta possui o caule dentro da terra. Esse caule da grama ela vai ser dentro da terra e vai liberar suas folhas para o exterior do solo. Então vai liberar essas folhas para cima. Então, ela também uma característica fundamental é que as folhas que saem desse caule também possuem a bainha, famosa como nubilho, também já conhecida, explicada com o nosso repórter Cleverson, que é a parte que dá sustentação à folha, da onde ela sai do caule. E agora vamos voltando aí, é com você, Cleverson. Vamos apresentar o Agroanato, vindo da reportagem anterior com o Álvaro sobre a grama esmeralda. Agora vamos a campo com o repórter Cuiabá. É com você! Boa tarde, galera! Estamos aqui diretamente de Cuiabá para falar sobre as folhas monocotiledôneas. E por que não falar da bananeira? Uma planta tão conhecida entre a gente, né? Então, de começo vamos falar, a folha da bananeira ela é constituída por uma bainha foliar, também por nervuras e por um limbo foliar. Chegue mais perto para acompanharmos. A folha mais interna do pseudocaule, logo após seu nascimento, tem uma forma de cone foliar, onde ela vai estar apoiada ao pseudocaule, onde podemos encontrar a gema apical dentro da bananeira. As folhas das bananeiras, ao se desenvolverem, elas têm um tamanho único, pois assim que elas saem da bainha, ela não vai mais crescer, ela será sempre aquele mesmo tamanho, sempre vai ser. Saiu, você viu essa folha aqui para fora? Sempre vai ser esse tamanho, ela nunca vai crescer, nunca vai diminuir. Claro, não teria como diminuir, porém ela não vai crescer.
O processo de formação das folhas, sendo constante, vão surgindo do interior para fora. Como podemos ver, acompanhe aqui, chegue mais. Podemos ver aqui, ela vai do interior para fora. Sendo assim, podemos afirmar que as folhas mais velhas estão no lado de baixo e as folhas mais novas estão na parte de cima da bananeira. Como somos um programa aberto ao público, onde vocês interagem conosco, não poderíamos deixar vocês de fora dessa. Vamos olhar aqui no nosso Twitter o que está acontecendo, o que eles estão falando. Vamos ver. O Rodrigo diz: a estrutura das bainhas é constituída por um tecido parenquimatoso, formado por células bem grandes. Isso aí, Rodrigo, está esperto. Então é isso que podemos afirmar sobre a folha da bananeira monocotiledônea. Agora vamos continuar com a nossa programação com o repórter Cleverson. Cleverson, é com você! Vindo de Cuiabá, agora vamos a campo para explicar sobre a cultura da cana-de-açúcar, a anatomia da sua folha. É com você, Alexandre! Boa noite! Hoje vamos falar da folha da cana-de-açúcar. Então, a folha ela brota dos nós do como e ela é dividida em duas partes, a lâmina e a bainha. A bainha serve para dar sustentação para ela e ela envolve o como da planta. E a lâmina é a parte superior da folha, que é sustentada por uma nervura central vigorosa, que se dá sustentação. E as folhas da cana-de-açúcar são dispostas alternadamente. E agora voltemos com o Jacomel. Beleza, então agora após conhecermos um pouco mais sobre a cultura da cana com o nosso repórter Alexandre, vamos então com o nosso programa Agronato saber um pouco mais da cultura da palmeira com o nosso repórter Lucas, diretamente da Bahia, falando sobre a palmeira diretamente com nós com imagens da internet. Pertencentes à família Arecaceae, as palmeiras são plantas monocotiledôneas lenhosas, formando um grupo natural de plantas com morfologia muito característica que permite mesmo aos leigos a sua identificação sem maiores dificuldades. A grande maioria das espécies habita as zonas úmidas de todo o mundo, sendo raras de regiões secas e frias, portanto são plantas de climas tropicais. Uma estimativa mais atualizada e precisa aponta que existem por volta de 2.600 espécies. As folhas apresentam características próprias, mas exibem tamanho, forma e textura bem variado. Geralmente são constituídas por bainha, pecíolo, raque e lâmina. Suas folhas possuem suas nervuras paralelas entre si. Possuem parênquima clorofiliano palissádico e tecido de sustentação colênquima e esclerênquima. Podem ter palmeiras de folhas pinnadas, que as folhas dessas espécies são do tipo compostas e estão divididas em folíolos ou pinas, que lembram o desenho de uma pena. Quanto à consistência, as folhas pinnadas podem ser rígidas ou macias e pendentes. Em algumas espécies, as pinas basais podem se transformar em espinhos rígidos. As palmeiras de folhas bipinnadas trata-se de uma derivação do grupo das pinnadas. São muito mais raras. As pinas são duplamente divididas, facilitando a identificação do gênero. Palmeira de folhas inteiras. São plantas que apresentam folhas simples ou indivisas mesmo depois de adultas. Sua estrutura se baseia na folha pinnada, onde se distinguem o pecíolo, raque e limbo. Palmeira de folhas palmadas. Possuem forma expandida com desenho também característicos, circular ou semicircular, com recortes discretos nas bordas ou bem mais profundos. Algumas palmadas apresentam consistência rígida. Outras folhas palmadas de consistência menos rígida apresentam segmentos pendentes nas extremidades. E palmeiras de folhas costa palmadas. São folhas palmadas que apresentam pecíolo avançado para dentro do limbo da folha até uma certa distância. Essas folhas exibem uma curvatura proporcionando aspecto de repuxada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso programa, mais um Agronato, e voltamos ao próximo programa com outros assuntos e debates. Espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado bem do nosso assunto. Valeu, pessoal! Each other
Balada Mix. What will we do when we get old? Will we walk down the same road? Boa tarde, galera, mais uma vez aqui no nosso programa. E hoje vamos falar da folha da... Não, calma. As folhas são dispostas paralelamente, uma cada lado e corda novo. Um bicho da puta. Mas eu falei pra tu se não tinha um careiro aqui. Não tem, eu falei que era igual aqui, demônio. Você é burro? Não vai chegar na cabeceira dos eucaliptos aqui, nós vamos pra lá, ó. Não, tem Tem alguma coisa aberta aí, Clarence? careiro ali, ó. Tem que ter um careiro aqui. Filha da puta, isso aqui é plantado no Então, aqui estamos nós na cidade de Cruzeiro do Iguaçu. Então viemos para mostrar sobre as folhas de monocotiledôneas. Não, desce. Segura! Ai! Não fui eu que Pegou no sovaco! vai dar risada. Não tem como, velho. Tem que ser, velho. Deixa eu sair. Deixa eu sou mais leve. Eu só fico aqui assim no ombro, ó.